Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante acerca do medo pastoral. É verdade, os pastores têm os seus receios, é normal, somos humanos e é impossível passar a vida inteira sem nunca ter medo de nada. Então, nós, pastores, temos também os nossos receios e um dos maiores medos que ataca a classe dos pastores é o medo de perdermos pessoas da igreja ficar mais pequena em termos de número de pessoas. E porquê que esse medo existe? Porque devido ao número grande de igrejas que existem, podemos dizer assim, numa linguagem empresarial, há muita concorrência. E os pastores ficam muitas vezes preocupados com os membros andarem de uma igreja para outra. E isso tem atacado a mente de muitos colegas meus que eu conheço, e devido à experiência de mais de 30 anos no ministério, eu tenho reparado que a forma como se combate este medo muitas vezes é a forma errada. E porquê? Porque uma das estratégias que eu tenho analisado ao longo destes 30 anos de experiência, alguns pastores tentam, por assim dizer, amarrar as pessoas à igreja, usando a estratégia de promover as pessoas com títulos, com posições dentro da igreja, e ocupando as pessoas com serviço, com muito trabalho. Assim, durante a semana, as igrejas desenvolvem muitas atividades, desde grupos de oração, grupos de jovens, grupos das mulheres, grupo disto e daquilo, para manter a igreja, o grosso da igreja, sempre ocupado com tarefas, e também promovendo as pessoas com títulos: pastor, diácono, presbítero, bispo, enfim. Então, as pessoas, alguns pastores, usam essa estratégia, só que isso está errado e está errado e provoca muito dano na vida da igreja para o futuro e também na vida das pessoas. Daí que hoje nós encontramos uma grande confusão acerca desta matéria dos assuntos, acerca de consagrações, acerca dos títulos de apóstolo, profeta, pastor, bispo, diácono, presbítero. Alguns até elaboram coisas mais sofisticadas, dando graus aos títulos, não é? Pastor de grau 1, pastor de grau 2, bispo de grau 1, bispo de grau 2. Eu próprio, vocês conhecem a minha história, para aqueles que conhecem a minha história, sabem as raízes de onde eu vim, onde se praticava muito isso. Mas não é só de onde eu vim, também por onde eu já passei, algumas igrejas, e também o conhecimento que eu tenho, porque viajei por muitos países, vi muitas coisas e vejo de facto esta prática que, se nós analisarmos à luz da palavra de Deus, é uma prática muito perigosa e nunca foi de Deus que nós usássemos essa prática, por assim dizer, para manter as pessoas assim agarradas ao ministério. Daí que surgem as ideias da unção ministerial, a unção do ministério. Você está debaixo desta unção. Se você sai daqui, você cuidado, pode ficar amaldiçoado, a sua vida nunca mais será a mesma. Tome cuidado, porque isto andar a pular de igreja a igreja pode ser um problema para si. Olha a maldição. Eu sou o seu pastor, você está vinculado a mim.
Depois as pessoas ficam com esta ideia assim, pronto, se o pastor me convidou, eu tenho que obedecer, então eu vou aceitar o cargo, eu vou então, pronto, o que é que eu hei de fazer? Eu até nem tenho muito tempo, mas pronto, o pastor quer que eu venha à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, enfim. As pessoas vão se mantendo ocupadas com trabalhos dentro da igreja e há até alguém que até acredita naquilo que eu vou dizer agora, nesta frase, que é: pastor, nós temos que dar trabalho às pessoas, porque senão elas depois dão-nos trabalho a nós. É de facto de uma ignorância, é a palavra certa que eu tenho de dizer. É uma ignorância alguém pensar assim, porque de facto temos que ir à Bíblia e verificar porque é que existem esses títulos, digamos assim, e tudo tem um propósito e nem todas as pessoas estão habilitadas para isso. E é isso que nós temos que ter muito, muito cuidado. Se eu for à Bíblia, por exemplo, no livro de Tito, o apóstolo Paulo faz um pedido ao rapaz, era um pastor, uma pessoa que ajudava o Paulo, e Paulo diz assim a ele, por exemplo, na carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, presta atenção, em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, etc. Bem, se formos a ver, Paulo está a fazer um pedido a Tito para que as igrejas, naquela altura, pudessem ter presbíteros e bispos para colocar uma certa ordem. Na verdade, está a estabelecer o governo da igreja. Se nós formos um pouco mais atrás, em 1 de Timóteo, capítulo 5, fala aqui uma coisa curiosa, Paulo dando também instruções a Timóteo, que era também outro colaborador de Paulo na questão do governo das igrejas. Ele diz assim no capítulo 5, versículo, deixa-me aqui ver, o versículo 17 diz assim: aos presbíteros que governem bem, portanto, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Quer dizer, aqueles que governam bem. Lá está outra vez a falar do governo, o governo da igreja. Qualquer comunidade, qualquer igreja, precisa de ter alguém que gere, que lidere. Então os presbíteros e os bispos servem para isso. Os pastores também é a mesma coisa. Depois, em mais um pouco atrás, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, lá está, presta atenção, episcopado, a excelente obra deseja. O que é o episcopado? O episcopado é o governo da igreja. São as pessoas que fazem parte, não é, do diaconado ou do episcopado, o nome que você quiser lhe dar, ou a equipe ministerial, que tem como função governar, trazer ordem à igreja. E essas pessoas não precisam ser muitas, porque são apenas pessoas que têm que reunir uma série de qualidades. Por exemplo, o versículo 2 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Lá está o governo outra vez. Quem não tem a casa dele em dia,
também não vai conseguir governar bem a casa de Deus. É isso que está aqui a dizer. Então, o bispo, e depois a partir do versículo 8 também, os diáconos, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, por aí fora. Então, quem são estas pessoas? Não são as pessoas todas da sua igreja. Que é esse que é o erro que eu vejo alguns pastores, com o medo de perder pessoas. Então, para as motivar, para as cativar, para as prender na igreja, dão-lhe títulos. Dão o título de apóstolos, ou de bispos, ou de o que quer que seja que as pessoas inventam, de diácono, não é? Dando-lhe estes títulos, e então chega ao caricato de nós encontrarmos pessoas, que é as pessoas que trabalham na limpeza da igreja, também são diáconos, também são presbíteros, ou também são, sei lá mais, o quê? Pessoas que ajudam na organização, no caso, por exemplo, que ajudam a cuidar da manutenção da igreja, os jovens, os que fazem parte do grupo das mulheres, os que fazem parte do grupo disto e daquilo, os músicos e cantores. Então, de repente, toda a gente é diácono, toda a gente é... Quando a Bíblia diz aqui que quem deve fazer parte do governo da igreja são de facto pessoas que devem ser diáconos e presbíteros, conforme diz aqui, perdão, e que tem o seu pastor, não é, ou o seu bispo, que então eles coordenam e governam a igreja. É isto que Paulo está aqui a dizer, é isto que a Bíblia diz. Não é a igreja toda. Vamos dar um exemplo. Imagine que nós temos uma igreja com 100 pessoas. O que é o caricato? É vermos dessas 100 pessoas, 98 foram todos consagrados a diácono no mínimo, e depois eles todos, os 98, vão governar aqueles outros dois, coitados, que os únicos que não estavam lá com as condições que eles achavam que deveriam estar. E é ridículo e é caricato. Porquê? Porque se nós formos de facto passar o pente fino às 98 pessoas, elas não reúnem as condições conforme aqui Timóteo fala, as qualificações de alguém que tem que fazer parte do governo da igreja. E aí começam as confusões. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu era mais novo, eu sempre tive um sonho e um grande desejo, lá está, conforme aqui Timóteo diz, né? Esta é uma palavra fiel, olha, que aquilo que tu vais ler agora é mesmo fiel. Se alguém deseja o episcopado, é uma excelente obra que deseja. Então eu também desejava, há muitos anos atrás, ser piloto da aviação. Mas eu chumbei logo na questão das qualificações. Porquê? Porque nos exames médicos que eu fiz, foi diagnosticado na altura sinusite. E porque eu tinha esse problema, não me aceitaram na escola de aviação. Não pude. Eu bem podia chorar, eu bem podia bater o pé, eu até podia ter o dinheiro todo para pagar o curso, mas eles não iam aceitar. Porque as condições eram assim. Não sei se agora mudou, mas na altura eram assim. Então os apóstolos do Senhor Jesus Cristo deixaram o fundamento escrito aqui para nós, hoje, para nós, em cima desse fundamento, construirmos também a organização da igreja. E a organização da igreja é que nós devemos ter um grupo restrito de pessoas, não é preciso ser muito, mas que de facto ajudem o pastor e o bispo da igreja a governar a igreja. Mas quando nós deparamos com situações em que a igreja toda está a governar a ela mesma, é uma grande confusão, não dá para entender. E depois, ainda se formos analisar, fazer um scan às qualificações, nós verificamos muitas pessoas com títulos hoje, dentro das igrejas, que não têm estas qualificações em dia. Por exemplo, eu vou dar algumas aqui, nós já lemos, não é? Mas vou dar aqui algumas situações específicas. Por exemplo, nós por vezes encontramos pessoas dentro das igrejas que são pessoas absolutamente fantásticas, pronto, que nós até gostamos delas e achamos até, em algumas pessoas, capacidades fantásticas, mas tem um problema.
chumbam logo, batem logo aqui neste problema, que são por sempre pessoas que já são divorciadas. Quando a Bíblia diz aqui que quem faz parte do governo da igreja deve ser pessoa que é marido de uma mulher. Não, isso é uma mulher de cada vez. Não, é alguém que é casado com a mesma mulher, não é? E que mantém o seu casamento, digamos assim, imaculado, sem mancha. É isso que a Bíblia está aqui a dizer. No entanto, a pessoa perdeu a salvação? Não, a pessoa que é divorciada, glória a Deus, se crê no Evangelho e se crê em Jesus Cristo, como é evidente, está salvo, e um dia quando morrer vai viver com Deus para sempre, glória a Deus. São pessoas fantásticas, são pessoas maravilhosas, mas não estão aptas para o governo da igreja. Agora, para fazer outras coisas na igreja, sim, estão aptas, mas para o governo da igreja não. Por exemplo, eu conheço pessoas fantásticas que, por exemplo, são um pouco dadas ao vinho, gostam sempre da sua pinguinha e às vezes até extrapolam um pouco a quantidade. Se as pessoas têm essa relação com a bebida e gostam muito da pinguinha, toda a hora estão, e às vezes até assim, pronto, não digo bêbados, mas por ali perto, cheiram muito a vinho, a bebida. Por exemplo, essas pessoas não devem fazer parte. Porquê? Porque quem é dado ao vinho desqualifica essa pessoa do governo da igreja, de ser um diácono ou de ser o bispo ou o presbítero da igreja, fazer parte da equipe ministerial. Então, essa pessoa à partida já está desqualificada. Agora vou pôr a pessoa de parte. Não, nada disso. Perdeu a salvação. Não é nada disso que a Bíblia está a dizer. Por exemplo, pessoa que é ganancioso, que não sabe governar o dinheiro, que só pensa em dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Bem, vamos deitar pessoas dessas fora? Claro que não, mas para fazer parte de uma equipe ministerial está desqualificado, tal e qual que se eu quisesse ir para piloto de aviação, eu podia até saber pilotar os aviões na perfeição, mas como eu tinha a sinusite, pronto, já estava desqualificado, não podia ser piloto. É tão simples como isto. A Bíblia é clara. Eu não sei porque é que fazemos tanta confusão com isto. Depois diz também que deve governar bem a sua própria casa. Pois é evidente. Se por exemplo, você tem um diácono, um presbítero, que lá em casa é uma grande confusão, nunca devia ser presbítero nem diácono, está a ver? Não pode fazer parte do governo da igreja. Agora vamos deitar a pessoa fora? Claro que não, vamos amá-la, vamos ajudá-la, vamos orar por ela para que as coisas possam melhorar. A pessoa perdeu a salvação? Claro que não perdeu, é uma bênção, glória a Deus. Então, é isto que as Escrituras nos falam. O que é que a gente verifica? Verifica uma grande confusão. Toda a gente é tudo e mais alguma coisa. As qualificações, a gente faz assim, pomos de parte, não vale a pena, isto vale tudo. E qual é a raiz de muitas vezes nós verificarmos estas igrejas, estes colegas nossos, que entram por este caminho de todos os anos consagrarem pessoas, as mesmas pessoas, e agora é grau isto, agora... Porquê? Porque elas querem amarrar as pessoas, elas têm medo de perder as pessoas. Esta é que é a raiz, e amigo sou eu para falar estas verdades, porque é isso que eu noto. Pode haver um caso ou outro que se calhar pode não ser isto, mas, ou então se não é isso, andam a copiar os outros. E isso para quê? Qual é o objetivo? Falhamos o propósito. Na verdade, até cometemos um grande erro. Fazemos com que as pessoas pensem que a caminhada da fé tem a ver com consagrações. Agora a pessoa é irmão, depois passa a diácono, depois passa a presbítero, depois passa a isto. Quer dizer, as pessoas pensam que andar com Deus é andar de grau em grau, de consagração em consagração. Então não tem nada a ver com isto. Nós temos é que viver a nossa vida com Deus pela fé em Deus e na sua palavra. Isso é que é viver a fé que há em Deus, praticando a palavra de Deus. Que é isso que as pessoas depois não andam. Andam muitas vezes nas comparações, nas garrinhas, nas dissensões. O quê? Tu ainda não és presbítero? Eu já sou. Mas tu ainda não és? Qualquer coisa está mal na tua vida. E as pessoas começam a julgar, a apontar os dedos uns aos outros,
pensando porque o fulano tal não é isto, porque está mal diante de Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isto. E isto só origina guerras e contendas entre as pessoas. Conclusão, a fé das pessoas vai-se abaixo, as pessoas andam todas cansadas, partidas. Agora, num primeiro momento, parece que é tudo um glamour, porque depois fazem aquelas festas todas pomposas, os óleos da unção, aquelas coisas todas, mas depois, com o tempo, as pessoas vão se cansar, porque andam sempre enfiadas dentro da igreja. E o que é que estamos a perder? E aí é que é o problema. O que é que a igreja está a falhar? Na evangelização. Ninguém anda a evangelizar. Porque esse é que é o trabalho mais nobre de todos, e é o trabalho que todos deveriam fazer. Todos deviam fazer. Agora, para finalizar, aqueles irmãos que não reúnem estas qualificações vão ficar de parte, não podem participar nas coisas da igreja. Claro que podem. Podem e devem. Os irmãos que são diáconos e presbíteros são apenas um grupo restrito, meia dúzia de pessoas, dependendo do tamanho de cada igreja. E esse grupo governa os outros todos, mas os outros todos podem participar. Veja aí, por exemplo, para terminar, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O apóstolo Paulo fala sobre a ordem que há nas reuniões ou nos cultos da igreja. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Depois diz aqui assim, no versículo 31, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros. Quer dizer, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Todos os irmãos, independentemente se são diáconos ou não, se são presbíteros ou não, se são pastores ou não, todos podem participar no culto da igreja, todos. Ou cantando, que é salmo. Se alguém tem salmo, o que é salmo? Salmo é cânticos. Então, se alguém quer cantar, tocar, glória a Deus, desde que cante bem, não seja uma cana rachada, glória a Deus, pode cantar, pode ajudar, pode fazer tudo na igreja. Se alguém tem uma exortação, se alguém tem até uma revelação, quando eu falo de revelação não é uma coisa nova, é apenas é a revelação no sentido de que aquilo que já está escrito, há uma compreensão que você entendeu melhor daquilo que Deus já deixou escrito. Então sim, se aquilo que você tem de revelação está de acordo com as escrituras, então que fale, que exorte, que encoraje, que profetize. E o que é que serve uma profecia? Para edificar, para exortar a igreja, para consolar a igreja. Então toda a gente pode o fazer. Você não precisa ser um diácono para fazer isto. Você não precisa ser um presbítero para fazer isto. A Bíblia é tão simples, mas nós complicamos isto tudo. E daí surgem, como eu disse, as grandes confusões e guerras e contendas que há nas igrejas, por causa dos postos, dos títulos e por aí fora. Então, meu amado, vamos crescer, vamos se tornar mais maduros e deixar de ser criancinhas, porque é onde há guerras e contendas, há criancice, há bebezadas, é o que a Bíblia diz. Paulo diz assim: uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolos. Vocês são umas grandes crianças, uns grandes carnais, vocês não percebem nada disto. Então vamos crescer em maturidade, em conhecimento das doutrinas do Senhor Jesus Cristo. E assim a igreja vai crescendo, glória a Deus. Deus te abençoe e até à próxima lição.